O irmão Leonardo congrega com a gente lá em Cuiabá também, para quem não conhece. Ele tem uma empresa de consultoria muito focada em ajudar os empresários no dia a dia, nos desafios, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: o empreendedor ele é muito bom no que ele faz, naquela visão que o Senhor te deu de como fazer as coisas. Só que, conforme você vai crescendo e você vai tendo esses desafios, no começo de tudo, você é o financeiro, você é o RH, você é tudo, né? Você é o contas a pagar, o contas a receber, você atende o telefone, você faz tudo. A empresa vai crescendo, você tem que estar focado no seu negócio. E aí começa a vir os desafios, você tem que ter um departamento financeiro, você tem que ter um departamento comercial, você tem que ter uma série de coisas e isso é um desafio, né? E o irmão Leonardo tem uma sabedoria, uma experiência, uma expertise, tanto de vida quanto da palavra, tanto profissional quanto da palavra. E a ideia é dividir com ele aqui um pouco sobre isso, né, irmão Leonardo? Falar um pouquinho sobre esses desafios. Queria que você primeiro se apresentasse aí e a gente vai bater um papo aqui sobre esses desafios, principalmente na parte de gestão, daquelas dores do crescimento, né, que você precisa estar organizado para isso. Obrigado por ter vindo. Bacana, bacana. Primeiro, bom dia a todos. É uma honra, um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga contribuir de alguma forma também com aquilo que o Senhor nos trouxe, conforme a gente vai se inspirando por cada uma das histórias aqui, de cada um e de como Deus vai movendo, a gente também possa ser usado de alguma forma para contribuir com uma pequena parte aí com todos vocês. Eu tenho uma empresa de transformadoria, na verdade a gente colocou um nome diferente, mas a base, talvez o mais próximo possível, seria de uma consultoria empresarial. A transformadoria, porque a gente procura ir além e fazer um trabalho mais mão na massa, mais na prática, mais focado nos resultados com os empresários. Mas, como o Rodrigo falou, o foco da empresa é justamente auxiliar os empresários, auxiliar as empresas, sejam aquelas que estão com dificuldade de crescer, seja aquelas que cresceram e não conseguiram implementar uma gestão, seja aquelas que estão com dificuldade financeira, seja aquelas que estão com uma sobra financeira e não estão percebendo ou sabendo o que fazer com isso. O nosso foco é realmente estruturar os negócios, entender qual é a dificuldade de cada empresário. A Caliber é uma empresa que nasceu em Curitiba, a gente está aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, há 15 anos, já passou um pouquinho mais agora. Hoje nós atendemos empresas de pequeno e grande porte, desde quem fatura seus 500 mil por mês até quem fatura seus 140 milhões. São dificuldades diferentes de cada uma das empresas. São 10 estados que nós temos no portfólio, com a matriz aqui, com o auxílio também em Curitiba. Essa é a nossa dinâmica de trabalho. São 360 negócios, desde agronegócio, varejo, serviços, indústrias. E nós temos vários módulos de serviço, vários especialistas que nós reunimos dentro de um ecossistema, que é o formato de trabalho da Caliber, para que o empresário que tem dificuldade financeira tenha apoio de um especialista para poder ajudar naquelas dificuldades. Para que quem tem dificuldade com compras, com área comercial, com área econômica, com área industrial, com estoques, com logística, tenha especialistas em cada uma dessas áreas para realmente entrar no negócio, entender, pegar pela mão, verificar se o problema é em organização, é em processos, é em pessoas, é em conhecimento, é em gestão, é em sistemas, e a gente conseguir reunir essa lista de dificuldades para trabalhar de uma forma muito pontual, pegando pela mão o empresário e o time para compartilhar o nosso conhecimento e unir a expertise de cada empresário. Como o Rodrigo muito bem falou, eu costumo falar que o empresário é o cara que, antes de tudo, é um excelente vendedor, mas um visionário como ninguém. Ele consegue ver um terreno baldio e falar: eu vejo um castelo aqui. E isso é fantástico, porque é um dom único, né? E ele falando do terreno e do castelo, certa vez Jesus ensinou, né? Ele falou bem assim: quando vai construir uma casa, não para primeiro para fazer as contas, né? Se tem o material, se tem o dinheiro suficiente para terminar, para lá na frente não ficar envergonhado e não conseguir terminar a casa, né? E o empresário, às vezes, ele vê o terreno, já vê o castelo pronto, né? Ele sabe como fazer e tudo, mas tem toda uma retaguarda que você precisa estar preparado para isso, né? Eu acho que é um pouco de como se organizar para isso em 2 momentos. Eu acho que, primeiro, em como, para aquele cara que vai começar, vai empreender, vai iniciar, e para quem já está lá e está tendo essas dificuldades.
Perfeito, perfeito. No começo, trazendo a analogia do castelo, eu sou o pedreiro, eu sou o engenheiro, eu sou o arquiteto, eu sou o que compra o terreno, eu sou o que vende o carro para financiar, pagar a parcela. É interessante, interessante. E, ao mesmo tempo, essa visão e esse dom que Deus dá para quem é empreendedor, para quem é empresário, ele faz, muitas vezes, a gente construir algo que é tão grande que eu já não consigo lidar com. Então, eu sou um excelente vendedor, eu faço o melhor atendimento, eu consigo entender a necessidade do cliente, eu vendo um bom produto e, de repente, eu faço isso tão bem que eu tenho tantos clientes que eu não consigo atender mais. E aí você deixa de ter uma vida pessoal, você deixa de ter qualidade de vida, você perde seu sono, você começa a baixar a qualidade do seu serviço, você não consegue mais atender o seu cliente da melhor forma possível, você quer vender mais e você não consegue, porque aquilo que você percebeu que pode ser feito é maior do que aquilo que você está dando conta de fazer. E aí que começam as dificuldades. Justamente de agora ter padrões de organização, porque da forma que eu trabalho, eu já não consigo replicar para ter ajuda. Eu não consigo recrutar uma pessoa ou criar uma equipe para poder fazer isso. Eu consigo fazer de forma que funciona para um, mas como é que eu crio um mecanismo de trabalho onde 10 vão fazer isso acontecer para a gente poder ganhar escala? Eu tenho, às vezes, um relacionamento com o cliente, mas como é que eu aprendo a gerenciar equipes e times para fazer isso acontecer? Eu tenho tudo na minha cabeça como empresário, sobre como eu devo vender, como eu devo atender. Mas se eu não escrever isso para que outras pessoas possam seguir, eu não vou conseguir fazer com que eles façam de uma forma minimamente parecida com o esperado. E daí a empresa perde o padrão, aí eu começo a apagar incêndios, aí eu começo a me sentir travado, aí eu não consigo vender, aí eu começo a ter reclamações de clientes, de repente eu paro de olhar para o financeiro, porque agora não são 10 vendas por dia, são 100, são 1000, e de repente eu estou crescendo e estou com algo tão grande, e ao invés de ter mais paz, mais dinheiro, mais prosperidade, eu estou lá perdendo sono, endividado, pagando juros, preocupado porque eu não tenho gente para trabalhar e frustrado porque eu não consigo crescer. É muito paradoxo, mas é exatamente isso, porque o dom que faz eu enxergar não é necessariamente o dom que me faz conseguir construir aquilo tudo. E aí que entra justamente a oportunidade de estar aqui, por exemplo, com o Corpo de Cristo, é conhecer pessoas que consigam nos ajudar, é conhecer, é trocar experiências com gente que já construiu, com tanta gente que já construiu, para que a gente possa juntos unir as habilidades e aí sim ter as respostas baseado na palavra, porque tudo é, mesmo que a gente tenha consciência ou não, eu penso muito nisso. A gente pode achar que algum conhecimento vem do secular, mas é nada mais do que uma interpretação de um versículo que está na Bíblia em algum lugar. A gente que não soube interpretar. Eu preciso de um livro de 400 páginas. A gente não descobriu onde ele está ainda, né? Mas justo. Tá lá. É bem isso. A gente, às vezes, eu queria que você... Quando você fala de reino, você imagina que um reino é algo organizado, né? Não é nada bagunçado. Quando eu estava meditando sobre Davi, quando ele fez a oferta por templo, e aquilo ali serviu de exemplo para os outros abaixo dele, né? Então existia uma hierarquia, tinha um chefe dos 100, o chefe dos 500, era muito organizado o reino, né? A gente está falando aqui de milionários do reino. Então, assim, todo o reino, a palavra fala que o reino dividido ele vai perecer, não vai prosperar, não vai evoluir, né? E a gente tem que, meu irmão, se eu falar uma coisa para você, você tem que guardar a sua fé para as coisas grandes, sabe? Guarda a sua fé para as coisas grandes. Se você não se organizar quando você estiver começando o seu negócio, quando você estiver crescendo, você vai gastar muita energia, muita fé, muito joelho, muita oração sua, muito aconselhamento dos pastores, porque você não se organizou. O seu reino está dividido, você não está organizado. Então, deixa a fé para as coisas grandes. Tem coisa que você, às vezes, vai ter trabalho ali na frente, porque você não está atento agora, porque você não parou para poder fazer as contas, para calcular até onde você tem que ir, para poder se organizar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque uma das formas da gente aprender a sucesso é vendo o fracasso dos outros, né? Que você aprende a como não fazer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que no seu dia a dia as pessoas que te chamam para trabalhar, elas estão com algum problema, né? E talvez trazer um pouco desses maus exemplos, de más práticas que você tem visto no mercado e onde as empresas têm tido dificuldade. Bacana, bacana. Tem um ditado que fala que o inteligente aprende com seus próprios erros, né?
E o sábio aprende com os erros dos outros, né? Eu gosto muito dessa visão também. O que acontece muito é que os empresários, via de regra, eles são muito focados no objetivo, em onde eu quero chegar. Isso é natural, a gente precisa olhar para lá, afinal é o ponto de partida de tudo. Mas se isso se tornar uma sina tão grande que me faz ficar cego para as outras coisas, às vezes, talvez uma analogia bacana seja, eu tenho 4 sinaleiros na minha frente e eu olho com muito foco que eu quero chegar no quarto enquanto ele está aberto. E eu não olho para como é que está o meu carro, eu não olho para como é que está a pista, eu não olho se tem alguém atrás de mim, se tem alguém na lateral, eu não olho nem para o primeiro sinaleiro. Então eu acabo batendo o carro nesse primeiro que está amarelo, que está fechado, porque eu estou muito focado naquele quarto sinaleiro lá na frente. Isso é justamente um objetivo muito bem definido, mas um planejamento mal executado ou mesmo ausente, porque a gente acaba focando demais no objetivo e não foca no processo. Começa a enxergar os problemas, começa a ver o carro batido, mas a reação imediata dos empresários, de todos aqueles que a gente já trabalhou, da grande maioria, é de eu consertar meu carro para poder voltar logo para essa pista e poder chegar logo naquele próximo semáforo. Mas eu não observei que o meu carro ele não funcionou porque eu não estava olhando o meu painel de bordo, meu computador de bordo. Eu não observei que eu bati aquele carro porque eu estava olhando para o sinaleiro errado. Eu não procurei ajuda de outras pessoas para entender, às vezes, por que aconteceu aquilo. Eu só conserto o carro, apago aquele incêndio do dia a dia, resolvo aquele problema com o cliente, contrato outra pessoa, solto ela no front, dou uma bronca no funcionário, acho que isso vai resolver, apago o incêndio e sigo a vida. Mas eu não corrijo a causa raiz desse problema. Então, por que foi que aquilo aconteceu? Quais são os motivos das dificuldades que a gente tem no dia a dia? Eu vejo que esse é o grande X. E junto com a área comercial, e normalmente é a partir de um bom comercial que nasce um empresário, raramente a partir de um bom administrador, são raras exceções em que isso acontece, o comercial ele foca no resultado e ele ignora o processo. Pelo contrário, ele atropela o processo sempre que ele pode, tudo em prol do resultado. E às vezes ele não percebe o quanto ele está queimando carta, sofrendo demais e não chegando onde precisa. Até que um dia, e esse é um movimento padrão e também é algo do brasileiro, porque a gente tem raça, a gente quer chegar no lugar que a gente determinou, a gente aguenta a pancada e vai para frente, mas uma hora você fica cansado e fala, poxa, preciso de ajuda. E aí sim é que você para olhar, poxa, será que vale a pena eu gastar esse tempo que a gente acha que é jogar fora quando você é comercial para planejar? Será que vale a pena eu gastar esse tempo para afiar o machado em vez de ficar batendo mais vezes nessa árvore? Só que geralmente isso só acontece quando a paulada é muito grande. Quando eu já estou com problemas financeiros, quando eu já estou cansado do negócio, quando eu já tomei um prejuízo gigantesco, quando você perde um bom funcionário e você dependia só dele, agora você não tem mais tempo para nada, quando você já está esgotado emocionalmente, e não precisa ser dessa forma. Na verdade, os pontos que a gente não alcançou na vida, os objetivos que nós não alcançamos, tem muito a ver com o conhecimento que a gente ainda não tem. Então, se as coisas dão errado, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar entender o que aconteceu de errado e mudar o meu comportamento, resolver a causa raiz daquele problema. Eu vejo que esse é o grande ponto de partida, porque quando a gente tem a mentalidade focada nisso, tudo fica mais fácil. Você vai trilhar um caminho que parece mais lento, mas é um caminho consistente. Você vai construir uma casa na rocha, você vai planejar os materiais, vai gastar tempo, vai gastar 2 semanas só fazendo as contas de quanto precisa, mas quando começar a construir, seu castelo vai ficar pronto, não vai parar pela metade, né? É isso aí. É mais tempo planejando, né? E esse tempo de planejamento é que, às vezes, o empresário que está olhando para o quarto semáforo, ele não tem tempo de parar para pensar. A gente estava falando ontem, e aí você falou sobre algumas dúvidas principais que os empresários têm, né? Justo. Vendo fatura e onde está o dinheiro, eu não estou vendo onde o dinheiro está. Eu acho que é uma delas. E também como gerir a minha equipe comercial, quem está no front, né? Acho que são perguntas e dúvidas frequentes e que o cara que está muito focado lá e que não se prepara acaba tendo esse problema, né? Fato. Tem algumas perguntas que são as mais recorrentes do negócio. 8 de cada 10 empresários vão ter essa pergunta em alguma instância. Seja aquele que esperava ter 10 milhões na conta e só tem 1, seja aquele que esperava estar com 0 e está com menos 100.
Mas onde é que está o meu dinheiro? É uma pergunta que quase todo empresário nos faz. Sempre, sempre. Poxa, eu vendo bem, eu compro bem, eu negocio. Nem passei para um comprador essa função, porque Deus o livre ele comprar mal. Eu falo com o meu cliente, sou o melhor vendedor do mundo, recebo. Cadê meu dinheiro? E é uma pergunta que remete justamente à organização, à gestão. Porque eu posso estar muito bem, comprando bem, fazendo a melhor compra do mundo. E eu estou falhando lá no meu processo de compras, porque eu faço uma negociação para receber por R$ 10 um produto, a pessoa me manda 20, eu fiz a melhor negociação do mundo e eu não conferi a quanto ele me entregou. O simples fato de eu não ter conferido a nota fiscal na entrada faz com que eu fique na minha mente com o melhor negócio do mundo e na prática eu estou pagando o dobro do que eu negociei. Igual os juros do pai do pastor Célio aqui. Acho que você não estava na hora, você não vai entender a piada. Igualzinho a história, né? Que ele achou que tinha feito um bom negócio e não tinha feito. Justo, justo, perfeito. Então, quando a gente não tem controle sobre o que acontece, quando eu não paro para analisar o que está acontecendo e para verificar se faz sentido e resolver os problemas, as causas raízes, eu planejo, aliás, eu não planejo, eu executo muito bem, mas eu não faço controles. Então, se eu comprar muito bem, mas eu não conferir a minha entrada, eu posso estar recebendo a um produto a um preço muito maior do que eu negociei com o melhor negociador do mundo. Então, todo o trabalho do empresário é que ele dá de comprador vai para água abaixo. Eu posso nem estar recebendo aquele produto e estou pagando por ele, porque eu não controlo meus estoques. Eu posso estar recebendo metade deles, porque eu não tenho esse controle disso. Ah, mas eu dou a ordem para o meu funcionário para ele fazer a conferência, eu entrego a nota fiscal na mão dele. Qual é o interesse dele em fazer isso da melhor forma? Se tiverem 8 produtos e não 10, se o produto está pelo dobro do preço negociado, qual é o interesse dele em fazer essa crítica? A gente conta demais com as pessoas e esquece de dois pontos básicos dentro da empresa, que são, a gente presume que os funcionários, que a nossa equipe, sabem o que eles precisam fazer e presume que uma ordem simples vai ser suficiente para que eles executem com excelência. Isso nunca vai ser verdade. O óbvio para nós não é óbvio para eles. E o segundo ponto é que nós contamos que as pessoas têm o mesmo interesse que nós. Porque eu contratei, porque eu falei o que eu precisava dele, porque ele é uma boa pessoa, porque ele é um pai de família, porque ele é competente. E ele não tem interesse nenhum em fazer você ganhar dinheiro, em fazer certo para você. Quando eu presumo isso, eu estou colocando minha confiança no homem. E a Bíblia fala para não fazer isso. Então, já estou quebrando o princípio de início. Naturalmente, a gente vai se frustrar. Porque o estoquista está mais interessado em bater o ponto e ir para casa. Você paga ele para isso? Você incentiva ele para isso? Você treinou ele e explicou que ele precisa fazer a conferência do valor de custo desse produto? Falando de algo simples, a gente tem gestão avançada, estratégica, mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o grande pecado do empresário é não olhar para os detalhes, é falhar no básico. Sim, e a gente está sempre, hoje, procurando ser bastante prático, né? E existem ferramentas de como para eu não confiar no homem, né? Existem para mim cumprir esse princípio e para mim ter um bom controle na empresa, né? Então, se eu preciso das pessoas, mas eu não posso confiar totalmente nela por esses motivos que você deu, existem ferramentas de controles, de governança à disposição para isso, né? Para ajudar a ter esse controle melhor, né? Perfeito, perfeito. É aí que entram os processos, né? O que a gente chama de processos, que nada mais é do que a forma padrão de fazer alguma coisa. Então, eu preciso realmente parar para pensar naquele processo, ou então ter alguém na minha empresa que faça isso, para criar um padrão de trabalho. Eu preciso ter tempo para treinar uma pessoa. Eu preciso recrutar, aliás, uma pessoa que tenha perfil antes de tudo, né? Então, na prática, vamos falar como é que eu faço meu estoque entrar do jeito certo, né? Eu preciso contratar uma pessoa, eu preciso ter qualificação para contratar. Eu preciso entender quais são os requisitos que aquele cargo exige. Eu preciso pensar sobre o que eu espero daquele funcionário, antes de tudo, e eu preciso criar os padrões de trabalho. Como é que ele deve fazer o passo a passo? Quais são os processos? Quais são os controles que eu preciso fazer? E como é que eu vou conferir se ele está fazendo aquilo da melhor forma possível? Como é que eu vou verificar se ele está fazendo aquilo da melhor forma possível? E depois avançar, como é que eu posso incentivar para daí sim ele se tornar interessado? Ou seja, criar processos nos estoques, criar processos financeiros, criar processos de compras, criar processos comerciais, criar controles, aprender a gerenciar equipes, aprender a fazer gestão de fato, ou gastar tempo com a gestão, dedicar tempo para a gestão.
e ter sistemas que possam nos ajudar a colocar isso para rodar, para que a gente não tenha que fazer tudo isso na mão. É claro, são os princípios, são os pilares para que a gente possa resolver esse tipo de problema. Legal. E trazendo um pouco para a prática essa questão do processo e sistema, é você ter escrito como fazer cada coisa, né? A gente tem o Senhor deixou a palavra dele, deixou a Bíblia, né? Então, se você tem que ter ali a sua norma, o seu procedimento, o como fazer, porque quando você contrata um funcionário novo, isso não vai depender só da boa vontade do antigo para poder ensinar ele. Você está ali, você tem um manual, está escrito como que ele deve fazer, qual que é o procedimento que ele tem que fazer. Essa é uma forma, contratar um bom software para poder controlar isso e não trabalhar no escuro, né? Então, se eu estou na dúvida se eu vou abrir uma filial nova ou não, se eu vou contratar mais vendedor ou não, que número eu tenho, que substância eu tenho aqui, que número, que controle eu tenho para me ajudar a tomar a decisão, né? É isso. Perfeito. Queria que você também falasse um pouco mais do seu business agora e de que forma talvez você pode ajudar quem está aqui vendo a gente. Bacana, bacana. Bom, falando sobre a visão prática, como o Rodrigo comentou, a dinâmica de trabalho, quando eu tenho um problema financeiro, por exemplo, um problema de estoques, é realmente sentar do lado de cada funcionário, sentar do lado de cada uma das pessoas da empresa, entender como ele faz aquilo, por que ele faz aquilo, entender quais são os problemas de falta de conhecimento, de falta de perfil daquela pessoa, se existe manual escrito ou não, se o sistema funciona ou não funciona, se ele está bem configurado, se ele não está. Ou seja, é seguir, realmente rezar a missa básica, vamos pensar assim, antes de tudo, para entender como é que funciona aquele setor. E a partir daquilo, para quem tem um olhar clínico, para quem está acostumado a olhar para isso, o Rodrigo, quando olha para uma empresa, você já enxerga um raio-x dela, naturalmente, por conta de toda a experiência, né? Então, a gente consegue, quando tem essa visão, sentar em uma manhã, junto com os estoquistas, o gerente de estoque, o financeiro, enfim, seja qual for o setor da empresa, cada uma dessas pessoas, e entender com facilidade quais são os problemas que estão fazendo aquele setor não funcionar, quais são as fragilidades. O que está acontecendo para que o estoque não feche, para que o dinheiro suma, para que a venda não tenha margem, para que o desvio aconteça, seja no financeiro, seja no caixa, seja nos estoques. A gente consegue realmente entender quais são os problemas ali. E, a partir disso, criar um plano de ação. Qual o primeiro passo? Na prática. Vamos lá, a pessoa que está aqui ela não tem conhecimento. A gente precisa treinar essa pessoa. A pessoa que está aqui ela não tem clareza sobre qual a responsabilidade dela. É muito simples, mas acontece demais. A pessoa, o estoquista, ele não tem, na prática, noção de que ele é o responsável pelos estoques. Se faltar, eu vou cobrar dele? Eu vou conseguir descontar do salário dele? Primeiro, já tem as questões trabalhistas que eu preciso ter esse cuidado. Mas ele vai perder alguma coisa? Ou ele vai ganhar alguma coisa se aquele estoque fechar? Não vai. Ele é a pessoa que eu nomeei e oficializei perante ele, perante o grupo, que é o líder dos estoques e que tudo que ele fala é lei e que todos vão ser penalizados ou bonificados de acordo com o resultado daquele setor? Na grande maioria das vezes isso não é claro. Isso não é claro. Então a gente precisa esclarecer as responsabilidades, a gente precisa treinar as pessoas, explicar para ele como ele deve fazer esse trabalho, sentar e escrever o passo a passo, lá do básico mesmo, pegue a nota fiscal, lance essa nota fiscal no sistema, preencha tais campos, confira com o pedido de compra, não para o estoquista, que o estoquista não pode ter acesso para a nota fiscal, só fazendo uma vírgula aqui, é claro, mas faça tal conferência, coloque o produto em tal local do seu depósito, não tire dali até que você tenha ok de tal setor. Quando aquele setor der ok para você, você armazena verificando se as etiquetas estão ok. Você não bipa o produto uma vez e digita 12, você bipa ele 12 vezes. Você abre a caixa de produtos que estão com possibilidade de avaria, você avalia se a caixa está amassada, se a caixa está amassada, você abre. São esses princípios básicos, essas regras básicas que a gente precisa fazer com que o time entenda, e muitas vezes o empresário ele não está olhando para isso. Quem dirá o time? A gente não pode esperar que o estoquista tenha essa percepção. Estou falando aqui do estoque só para a gente ter uma linha de raciocínio, né? Mas são todas as áreas que a gente trabalha, a mesma regra se aplica. Uma percepção do que ele precisa olhar. Eu preciso dizer para ele, eu preciso escrever. A gente tem a Bíblia escrita, ainda assim a gente precisa ver pregações todos os dias, meditar na palavra e pedir ajuda do Espírito Santo para entender. Imagina quando não está escrito. É assim que as nossas empresas funcionam, ou a gente espera que elas funcionem. Se a gente, como cristão, damos trabalho para o Senhor, né, com tudo escrito, imagina seu funcionário que não tem nada escrito, ele não sabe como faz, não tem regra, não está bem especificado.
Exatamente, exatamente. Legal. A ideia é essa, é a gente saber que a gente, como a gente falou no início ali, o Senhor nos chamou para que a gente reinasse em vida. E o reino de Deus começou já para nossas vidas, e nós somos milionários dentro desse reino. Amém? E a gente tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado, porque isso é uma falta de cuidado com aquilo que o Senhor está dando para nós. Se você não está gerindo bem a sua empresa, se você está deixando, está tendo prejuízo, está deixando as coisas acontecer de qualquer forma, você não está dando o valor devido àquilo que o Senhor te entregou. Amém? Obrigado, irmão Leonardo.